A maioria das fazendas brasileiras produz muito pouco, poucas arrobas por hectare. Esse assunto foi abordado pelo João Pedro durante o encontro de confinamento da Coan Consultoria e do Canal do Boi na semana passada em Ribeirão Preto. Vamos ver. Maurício, na sua apresentação você comentou a respeito da questão de estatísticas do Brasil. O Brasil fala-se que nós temos um rebanho de 216, 220 milhões de cabeça. E tem uma área de pastagem que fala-se em 165 milhões de hectares. E um abate de 35 a 38 milhões de cabeça. O Brasil, então, recuou em termos de tecnologia, em termos de produtividade. Nós temos um desfrute de 17%, 18% apenas? Então, por isso que a gente questiona, é provável que o dado de rebanho esteja incorreto, justamente porque a hora que você vai avaliando os indicadores, eles não fazem sentido. Então, a grande dúvida que a gente tem é do tamanho do rebanho. O pasto é mais fácil acertar, então as estimativas, as bases de dados, o total que foi desmatado, o avanço da agricultura e medições hoje por satélite, mostram que a gente está falando aí em torno de 160 milhões de hectares, 165, e 9, 10 desses milhões de hectares já deve estar em integração lavoura e pecuária. E aí, mais um indício, com o pacote tecnológico que a gente tem, se você imaginar a ponta, os produtores mais produtivos, é difícil acreditar num rebanho de 220 milhões de cabeças. Mas, João, nós não temos parâmetros, base para contestar. Então, a nossa postura, o nosso posicionamento diante mesmo dessa dúvida com relação ao tamanho do rebanho, é usar o número oficial. Então, até que a gente não consiga medir esses dados, a gente vai usando o número oficial, que passa essa impressão que não tem sentido nenhum. A gente falar que ainda tem 17, 18% de taxa de desfrute, chegando a 19%. A gente trabalha com abate um pouquinho maior, que no número da nossa estimativa a gente soma ao mercado formal, que é fiscalizado pelo sistema federal, estadual e municipal, a gente soma o que é sonegado, que é o abate informal, e também aquele abate para consumo próprio nas fazendas. Dentro das fazendas, a estimativa é que o cidadão da família, não só o que trabalha, mas da família toda, tem um consumo de carne bovina o dobro do que a média brasileira. Bom, um outro ponto importante na tua apresentação foi que você fez uma avaliação do resultado das fazendas em função da sua produtividade. Como você mostra que a grande parte das fazendas no Brasil produzem menos que 4 arroba por hectare ano, o número que você mostrou ali assusta, porque o cara ganha, não sobra nada, ao contrário, falta. Exatamente, esse produtor, ele é difícil a gente acessar, então você chega nesse número por estimativa e a situação fica pior quando a propriedade é pequena, porque imagina, você tem um curral que pode servir 2.000 hectares, mas numa propriedade de 50 hectares você tem que ter um curral de proporções semelhantes. Pode até ser menor e tal, mas para aquela fazenda pagar o custo desse curral, ela tem maior dificuldade. Esse público a gente não consegue acessar, analisar para entender a dinâmica econômica dele, então a gente consegue só projetar que resultado ele estaria colhendo. O resultado é péssimo, é isso aí, ele está praticamente em exclusão, por isso que a gente vê muita gente colocando leite de vaca de corte no mercado, ou tendo uma propriedade e tendo um emprego no vizinho ou na cidade, Então ele vai dar um jeito de sobreviver, mas a propriedade dele com baixa tecnologia ficou inviável. Bom, agora na outra ponta da questão é a alta produtividade. E um fato novo que está aumentando cada vez mais, especialmente no Centro-Oeste, é a integração, agricultura-pecuária. E nós estamos vendo resultados fantásticos em termos de produtividade. E talvez seja a arroba mais competitiva que tem no mercado, é essa produzir através desse sistema. Sim, a integração cresceu muito, é um ótimo sistema, não tem, tecnicamente, agronomicamente, economicamente, não tem o que se falar. Geralmente, a gente só tem uma preocupação. O produtor que quer fazer tecnologia direto no pasto, sem integração, ele também pode ser competitivo. Tão ou até mais, dependendo do sistema que ele adote dentro da propriedade. E o movimento de integração, João, ele está vindo também de um lado com muita velocidade do lado do agricultor, que já coloca pasto para fazer a cobertura, vamos chamar de uma adubação verde, que na verdade é como funciona a pastagem, nesses sistemas, e já existem pesquisas mostrando que o gado consumindo esse pasto
vai criar um dinamismo maior das raízes que aumenta a produtividade. Antes acreditava-se que recaía a produtividade. Então todo agricultor que tiver condição de colocar integração, a tendência é que ele faça e você tem um movimento muito grande vindo de agricultores na integração lavoura e pecuária. Mas não tenha dúvida, é um sistema revolucionário, né? Um conjunto de sistemas, tem vários modelos, né? Mas toda vez que a gente consegue agregar de forma inteligente para reduzir o risco, aumentar o giro de capital, nós temos um sistema produtivo, rentável e muito atrativo. Um outro ponto que se abordou é a questão de abrirmos mercado. Eu acho que o Brasil precisa abrir mercado, não só estimular o consumo interno, recuperar aquele consumo interno que nós perdemos, especialmente com os últimos anos de crise, e também lá fora buscar. Uma coisa que chama atenção, janeiro e fevereiro deste ano, comparado com o ano passado, é o aumento muito acentuado das exportações para Hong Kong e para a China. A China a informação que nós temos, que vai vir uma missão de veterinária dele para habilitar mais 11 frigoríficos. Só que na China, o acordo com eles querem animais com menos de 30 meses, ao teto 30 meses. Nós temos animais para atender uma demanda grande, como se pode acontecer, se seguir nesse ritmo, o aumento das exportações para a China? Bom, dependendo da velocidade que a China vier, nós teríamos um aumento no preço, né, provocado pela exportação. Eu não acredito que esse cenário possa se concretizar no curto prazo, mas rapidamente a gente responde, porque nós temos capacidade produtiva, né? Inclusive é interessante ter uma demanda por carne maior, porque a gente dá uma sobrevida para esses produtores pequenos que estão inviabilizados, né? Coloca, né, faz o negócio deles ficar mais atrativo, dá mais fôlego. E a perspectiva, você olha a China e todos os outros países asiáticos que a ABEC está se esforçando, né, em parceria com a Apex, tem o Marco Janck lá em Singapura trabalhando nisso, estão fazendo um esforço muito grande para abrir mercados que são fechados ou que compram um pouco do Brasil, né, e nós estamos construindo uma base interessante de exportação. Hoje a preocupação, embora pontual, claro, né, se vier quero comprar tudo agora, nós temos um problema para entrega, né, mas se resolve. Agora, a hora que você projeta o longo prazo, com o rebanho que a gente tem, principalmente se eu considerar que nós estamos mais perto do número oficial do que algum outro número, a capacidade de produção, nível de tecnologia que a gente pode implementar, a gente responde com o pé nas costas qualquer demanda global que tiver. Inclusive, né, do ponto de vista ambiental, a área que eu comentei de pasto que vem caindo, embora muita gente queira relutar em aceitar esses dados, mas são fatos, a gente já consegue provar isso, né? Essa área não é interessante que ela seja abandonada, né? Porque tem um problema social em cima dela. E já foi antropizada, já foi mexida pelo homem? Exatamente, já foi antropizada. Então perder essa área é um problema ambiental, embora o processo de degradação acumule carbono em si, né? Mas voltar a produzir nessas áreas, colocar ritmo, né, aumentar o pacote tecnológico, ofertar carne, nós estamos fazendo um ambiente muito mais sustentável do que se defende hoje. A questão da sustentabilidade é o contrário do que se prega. Você tem que aumentar o consumo de carne para a pecuária ser mais sustentável ainda. Bom, mas uma coisa que se alertou muito é a falta de comunicação da cadeia da carne bovina com os nossos consumidores e lá fora, porque eu acho que também a briga não é só dentro do Brasil. Então, precisaríamos de haver um esforço maior de todas as entidades para mostrar como se produz até com carbono neutro ou mesmo sequestrando o carbono, ao invés de emitindo carbono. Exatamente. As contas hoje, né, o balanço, ele tira da conta muito carbono que é sequestrado, né? Então a gente não sabe qual é a real da pecuária brasileira. Pode ser até que já exista o carbono zero, pode ser que a emissão seja muito menor, ou podemos até já estar em saldo positivo, né? Precisa melhorar essa base para aceitar. Na comunicação, a gente precisa ter muita disciplina para não cair na provocação. Quando a gente coloca os dados e mostra o que está acontecendo, os ganhos, a gente desperta uma certa recusa em aceitar que o agronegócio tenha feito alguma coisa de boa. O pessoal quer ver, né, o agronegócio como aquela coisa arcaica, vilão, uma ameaça, né? E na verdade não é bem assim, isso ficou lá para trás e tem todo um componente histórico que explica um comportamento que não vem da índole do produtor, vem do estímulo econômico dos momentos que nós vivemos. Na hora que a gente for comunicar com a sociedade, nós temos que ser disciplinados para
tentar falar com elegância, tentar ser informativo, comunicativo, né, explicar e entender que nós estamos lidando com preconceitos antigos. É difícil quebrar isso aí, mas nós temos que melhorar a comunicação. Informação a gente é bom, né? Comunicação, né, como levar essa informação para o consumidor de fora, né, para o cliente da cadeia produtiva, aí a gente é péssimo. Ok, essas foram as palavras de Maurício Nogueira no encontro de confinamento da Coan aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.